Jonatas, a gente está caminhando nessa abordagem maravilhosa sua da história da música aí ao longo de tanto tempo no passado e acho que todo mundo já percebeu que o status religioso do período caminhou junto com os movimentos musicais e suas mudanças. Quando é que esses dois soltaram as mãos? Boa pergunta, excelente pergunta. Isso a partir do século XVIII, que você vai ver realmente filósofos e teólogos que realmente quebram com a ideia de fé e razão. Porque até então, a igreja cristã, ela não fazia diferença entre o que é fé e o que é razão. O que é fé e o que é ciência. Para ela, a fé, ela alimentava a ciência e a ciência, ela explicava a fé. Até então. Mas a partir do século XVIII, você vai ver aí Descartes, você vai ver Immanuel Kant. Immanuel Kant era crentão. Mas Descartes, por exemplo, ele já era um ateu assumido, por exemplo, que aí já começa a fazer quebras mesmo. Você vai ver... quem tá na música atuando nesse período e criando e mudando? Quem são os compositores? Dois grandes ícones daquela regiãozinha do centro da Europa foi Haydn e Mozart, que eles viviam meados ali do século 1700, século XVIII. A capital cultural da época era a Áustria, era Viena, que era o lugar mesmo do encontro. Esse é um dado importante. Eu sempre me perguntei, mas por que Viena se tornou a capital cultural? No século XIX, Paris se tornou uma capital cultural. Já foi Antuérpia, já foi outros lugares, já foi Veneza, na Itália. É uma questão muito simples. Você tem que observar onde o dinheiro está correndo. Naquele período, por causa que a Hungria, ela é uma região ela fica na porta dos Balcãs, então o comércio ela estava muito concentrado naquela região. Então, onde tem dinheiro, tem arte de grande produção. Hoje, no mundo moderno, sem dúvida nenhuma, grande arte de alta performance está acontecendo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o centro comercial do mundo. Sempre foi assim. Então, os grandes artistas que é inteligente está observando, vai buscar ir para os Estados Unidos, porque é lá que a música está rolando, é onde o dinheiro está rolando. Então, quando ele, lá na Hungria, em Viena, Viena é a capital da Áustria. Áustria. Estava na Áustria. Surge esses compositores, né, que foi Mozart, que foi para lá para ganhar dinheiro. Mozart e Haydn. Haydn deu aula para Mozart e um pouquinho depois, já no final do século XVIII, Beethoven. Beethoven que realmente ele quebra, de fato, musicalmente ele quebra o paradigma entre religião e ciência, porque a música dele, principalmente a partir da terceira sinfonia, chamada de Heróica, que ele faz essa música em homenagem a Bonaparte e à Revolução Iluminista, que ele realmente ele quebra com a igreja. Ele é um compositor que não vive como dependendo de nenhuma religião da igreja cristã da época. Ele vive por si só, ele vive da sua própria composição, e as suas músicas, quase nenhuma delas, ou muito poucas, eram dedicadas a algum tipo de culto cristão, algum tipo de liturgia cristã. Já havia um rompimento mesmo, né? Beethoven é assim, porque Mozart ele já estava nessa transição, mas ele não nega a tradição cristã. Embora ele fez música para maçonaria, que é famosa, que é a Flauta Mágica, a ópera, lindíssima por acaso. Sim. Mas ele não quebra com a tradição. Boa parte da música de Mozart foi feita para a Igreja Católica, ele era um católico. Beethoven não. Beethoven já quebra mesmo, e ele era um iluminista de coração, mesmo, convicto. E isso acaba influenciando a música. Olha só, nesse sentido, então, você acha, Jonatas, que o Beethoven foi o primeiro romântico? Podemos dizer isso? Essa é outra pergunta difícil. Veja que eu faço um esforço enorme para não alimentar um pensamento comum que é de que a história é linear.
A ideia da história linear, ela privilegia uma narrativa hegemônica. E que eu, particularmente, eu aqui, hoje sou um dos aqueles que querem combater. Eu não acho que a história da música ela está centrada apenas na Alemanha. Se você for pegar essa história de maneira linear, você vai achar que só a Alemanha tinha música. Joaquim, estamos ironicamente entrevistando, batendo um papo com um ex-aluno daquele país. O Jonathan estudou na Alemanha. Não é que eu não acho, porque, por exemplo, a Alemanha, ela tem uma raiz, lógico, na sua filosofia muito antiga. Não é à toa que o centro da filosofia de 300 anos para cá se tornou a Alemanha, da lógica, da razão muito restrita, do idealismo alemão do século XIX, XVIII. Não é à toa. Há uma questão cultural do povo, da forma do alemão ser. Quem já foi na Alemanha sabe que o alemão é pragmático mesmo, ao extremo, a sua forma de vida. Mas o que eu questiono não é isso, não é as vantagens do povo alemão e as suas virtudes, mas é uma tentativa que todo mundo sabe, está em qualquer livro de história, que a Alemanha, a partir do século XIX, lá com Bismarck, na Universidade de Berlim, ela construiu uma narrativa para colocar ela como um centro da história. Eles fizeram isso. Isso foi uma coisa pensada. Não é teoria da conspiração que eu estou falando. Eles fizeram isso. Então, assim, enquanto que nos outros países estavam surgindo nacionalismos, na Rússia, aqui nas Américas estava tendo abolição de escravatura, a França não passou por nacionalismo nenhum. Mentira, ela tinha nacionalismo, mas ela disse que não é, porque quem é nacionalista são os outros. Os outros estavam reagindo à genialidade alemã. Mas se você for estender sua mente e ver a história como um todo, você vai ver que a história é muito profunda. Na Rússia você já tinha uma música muito desenvolvida, nem à toa que ela gerou músicos espetaculares. No século XIX você tem o grupo dos Cinco, depois lá na frente no século XX você tem Stravinsky. Eles tem música muito boa. A música do leste europeu já existia música muito boa. Por isso que eu estou falando. Enquanto que Beethoven, a gente chama ele de um grande romântico, esse expressionismo na música, ou seja, você expressar as suas emoções, ela já acontecia na Itália há 200 anos antes. A música veneziana, a música dos madrigais. Por isso que eu acho muito complicado. Ok, você quer que eu seja simples? No livro de história diz que o romantismo começou com Beethoven. Quer que eu seja chato? Não, eu não acho que ela começou com Beethoven. Ponto. Certo. É isso. Pois não. Porque é um senso comum, né? Como você está colocando, né? Quem é Beethoven? Beethoven é o primeiro romântico. Interessante você dizer isso, que lendo Otto Maria Carpo, se não estou enganado, lá no livro dele da história da música, ele tem aquela história muito personalista da música, na verdade ele põe o Beethoven não como o primeiro romântico, ele coloca como o último classicista. Interessante isso. Pode ser. Eu acho, assim, na música de Beethoven exclusivamente, ele fica realmente romântico a partir da sexta, da pastoral, a sexta sinfonia, e o auge do romantismo, que é de fato romântico mesmo, é a nona sinfonia, quando ele coloca um coral no quarto movimento da sinfonia, né? Só explicando, a sinfonia tem 4 movimentos, tá? Ela tem ela tem uma sonata, o primeiro movimento, o segundo é um andante, que geralmente ele é mais lento, o terceiro é um scherzo, é uma música um pouquinho mais pitoresca, e o quarto movimento é de novo uma sonata, que é um movimento grande, uma finalização gloriosa. Uma sinfonia clássica era assim. No fim, não tinha vocal na música sinfônica. Ele inaugura essa ideia. No quarto movimento, ele coloca um coral e canta aquela melodia famosa que todo mundo deve conhecer, né? Que é famosa Ode de Alegria, né? E como se conhece? Todo mundo conhece. Na verdade, ninguém conhece a sinfonia toda, que é gigantesca. Mas só esse trecho, vai. Esse trecho, que é os últimos 15 minutos da música, 20 minutos. Assim, então, eu queria já puxar um pouco para cá, para
para nosso século XX, XXI, séculos maravilhosos, que é o seguinte, a gente falou esse tempo todo aí, né, falamos primeiro de como o meio, as ebulições históricas influenciaram, né, afetaram as mudanças musicais, e a gente fala sempre das mudanças musicais, dos grandes autores, e a gente coloca o ouvinte sempre a reboque da história, né? Em nenhum momento a gente fala no ouvinte. Então, me parece que o ouvinte fica embaixo ali e ele fica recebendo a carga, e a música que tocar ele dança. Eu acho que essa metáfora é legal. Eu vou ler para vocês aí um trecho do Stravinsky, que ele fala o seguinte: a difusão da música por todos os meios possíveis é, em si mesma, uma coisa excelente, mas espalhando-a em todas as direções sem tomar certas precauções, oferecendo-a displicentemente a um público que não está preparado para isso, deixa-se esse público exposto a uma saturação mortal. Então, a minha pergunta é a seguinte: houve todos esses movimentos, a população recebia os movimentos e dançava conforme a música. Em algum momento, entre o século XIX e o século XX, o Stravinsky fala: não, essa música não é para todo mundo. Isso ajudou ou prejudicou a música erudita? A música erudita realmente é para ficar no nicho, ou ela deveria estar mais espraiada e mundo afora? Olha, a música popular erudita são termos complicadíssimos de serem usados, porque ela não expressa, né, como o que de fato é. Por exemplo, a gente entende música erudita no Brasil como música de concerto, música com orquestra, com violino, ou música da academia, por exemplo. Mas, por exemplo, o jazz, ele não é considerado música erudita, embora ela tenha um nível de nível técnico tão alto quanto a música erudita. Então, são termos um pouco complicados, a gente definir o que chamá-lo de erudito, ou o que é erudito ou o que não é erudito. O que Stravinsky que ele está falando aí, provavelmente é num livro chamado Poética Musical. Poética Musical em 6 lições. Poética Musical em 6 lições. Vou até dar um crédito aqui. Esse livro foi um presente do meu amigo Gessé Primo. Legal, esse livro é maravilhoso. Tem as entrevistas dele ao maestro o Robert, esqueci o nome dele, que era o maestro da Orquestra Sinfônica de Nova York, em 1960, já no final da vida dele, que também ele fala essas coisas. O que Stravinsky ele está falando aí é porque havia nesse período o chamado de música de mercado, e você tinha a música de academia, que aí ela tinha 2 braços. Ela tinha a música que era a música clássica, que era um retorno da música de alta performance do passado, e do outro lado você tinha a música experimental. Stravinsky ele tentou ficar no meio dessa encruzilhada. Você vai ver nas suas obras muito desses 3 elementos da música popular, ou a música tocada na rua. Você vai ver elemento da música do passado, por isso que ele teve um período neoclássico, chamado de período neoclássico, que foi ali entre 1910, 1930, 1920, por aí. E ele também usou dos elementos do experimentalismo. Então você vai ver muito da influência, teve muita influência de um compositor alemão chamado Schoenberg, que era um atonalista, ele quebrava muitos paradigmas. Então, Stravinsky ele estava no meio desses 3. Joaquim? Estou ouvindo. Bem-vindo ao século XX. Está ouvindo aí o Jonatas, né? Estamos cá. Estou olhando bem para a cara do Schoenberg. Pronto, vamos que vamos. Estou em silêncio olhando para o Schoenberg. Eu estou brincando com o Joaquim porque eu sei que ele se amarra nessas coisas para não dizer o contrário. Então ele gosta muito desses nomes todos aí, por isso que eu estou brincando. Você é dos meus. Eu já gostei de você já. Também amo, para não dizer o contrário. A grande questão é porque a música popular sempre existiu. Essa é a grande questão. E uma das coisas muito interessantes do século XIX é que a música popular ela passa a ser importante.
Porque até então, a única música que era considerada música é se ela tivesse um certo rigor matemático, científico, filosófico, para justificar que aquilo ali era música. Mas a partir do século XIX e dos nacionalismos, então começa compositores, políticos, eles começam a reenfatizar a identidade nacional, e parte dessa identidade nacional é a própria música nacional. Aí surgem as músicas nacionais. No Brasil, por exemplo, surge o modernismo nacionalista, os nacionalistas modernistas. Você tem Alberto Nepomuceno, no final do século XIX, de certa maneira um pouco do Carlos Gomes, que foi para a Itália, que é o que fez a melodia do Nacional Brasileiro. Aí lá na frente você tem Villa-Lobos, depois você tem Guerra Peixe, você tem uma série de compositores que usaram os elementos nacionais, o samba, a música indígena, junto com os elementos tradicionais, a orquestra, a orquestração tradicional, violino. Alguns, como o Villa-Lobos, foi um pouco além, usou instrumentos não convencionais, como percussão brasileira, tarol, surdo, como a música Choros número 3, que é lindíssima a música dele, maravilhosa essa música. No caso de Joaquim, desculpa te interromper, é porque não dá para falar de Villa-Lobos sem a gente interromper. O caso de Villa-Lobos é uma coisa muito bonita, a meu ver, é uma opinião muito, muito particular, porque é um dos grandes nomes do assim chamado modernismo, mas Villa-Lobos era um fã, confesso, de Bach, por exemplo. Ele tem uma série de composições que ele colocou o nome de Bach, né, que são as bachianas, né, tentou unir isso a uma sonoridade dita brasileira. Você acha que é um caso interessante? Interessantíssimo. Na verdade, as músicas de Bach, mas na verdade, eu não sei porquê, isso eu não sei lhe explicar, mas todos os compositores sempre passam por 3 fases. Pelo menos do século XX, que eu li as biografias. Uma fase é a fase de você evocar os elementos da música do seu povo, da sua região. Essa é a primeira. A segunda é o chamado sempre de período neoclássico ou neobarroco, que é um período que os compositores vão para o passado, buscar elementos do passado, para tentar usar aqueles elementos do passado sem nem dizer a fonte e dizer que é novo. Ou seja, finge que estão inventando a roda. Dá uns exemplos aí de quem fez isso. Todos que eu citei fizeram, todos. Stravinsky fez isso. Todos, Guerra Peixe. Stravinsky tem a famosa Pulcinella, né? Ele faz isso, uma ópera, parece Mozart, né? Uma coisa assim bem clássica. Tem, a Pulcinella é Mozart, mas, por exemplo, o período neoclássico de Stravinsky, ele é entendido como a partir de 1914, depois da Sagração da Primavera. Se eu não me engano, a Sagração da Primavera foi lançada ou em 1911 ou foi em 1913, eu não tenho certeza. Foi um desses períodos. É um período em que ele usa elementos técnicos, de técnica de composição, do período clássico. É por isso que ele é chamado de neoclássico nesse período. Então você tem Pulcinella, você tem outros elementos. A partir de 1920, ele usa elementos neoclássicos, misturando com música moderna, principalmente a música americana. Tem várias músicas que ele usa o ragtime, e tem pesquisas maravilhosas sobre isso. Sobre como que Stravinsky teve acesso... Que é um ritmo maravilhoso. Maravilhoso. Mas a grande questão é que nesse período, 1918, ele estava em Paris e ele teve, por algum motivo, acesso à música dos negros americanos. Você lembra o mapa, né? A distância era muito grande, na época não tinha internet. Sim. Então ele teve acesso ao ragtime e fez uma série de músicas usando elementos da técnica composicional do período clássico, né? O rigor, da forma, da estrutura, e ao mesmo tempo elementos do ragtime. Tem a música chamada Uma Canção para 11 Instrumentos. Você tem outra que é Ebony. O nome Ebony já está dizendo, né? Ebony, que é o termo para negros americanos. Sim. Então, você tem essa fase. E a partir de 1934, quando ele já estava morando nos Estados Unidos, ele foge por causa da guerra, não estava ganhando dinheiro. E também, diga-se passagem, Stravinsky é um gênio em ganhar dinheiro. É um monstro. Ele sabe onde está no lugar certo na hora certa. Ele é um gênio. Onde as cobras dormem, né? Exatamente. Ele sempre sabia estar no lugar certo na hora certa. O cara é um monstro nesse sentido.
Aí ele vai para os Estados Unidos, ele sabia que o fluxo do dinheiro estava indo para lá. E lá ele passa num período experimental e tem um monte de música dele no final da vida dele muito louca mesmo, assim, de experimentalismo extremo. Então, todos os compositores que eu conheço do século XX passaram por essas 3 fases. Ô Jonatas, pegando o gancho Stravinsky, uma vez que o Sérgio, a gente está falando dele, o Sérgio, há minutos atrás, começou essa discussão dessa parte agora com o trecho dele, ele fala muito, pelo que o Sérgio leu ali, parece que havia uma preocupação do Stravinsky em relação à divulgação da música, a maneira como isso ia ser feito. Pegando esse gancho e lembrando da nossa temática aqui da nossa conversa, que está maravilhosa, e aí lembrando, por exemplo, de uma plataforma tipicamente moderna como o Spotify, por exemplo, onde a um toque do seu dedo você pode ouvir o que você quiser. Eu tenho Spotify, uso todos os dias. Mas eu quero saber de você o seguinte, uma sua opinião. Você acha que essa hiperexposição, essa hiperfacilidade da música, esse facílimo acesso à música de todos os lugares do mundo, praticamente, isso, no fim das contas, para você, em sua opinião, você acha que isso faz bem ou mal para a música e isso faz bem ou mal para o ouvinte? Você tem uma opinião nesse sentido? Eu acho que nesse sentido não entra bem ou mal. Acho que o bem ou mal, ela está muito além disso. Muito. Porque se a gente for pensar do ponto de vista histórico, a época medieval era exatamente isso que a gente está vivendo hoje. As pessoas compunham as suas músicas, porque o que tem hoje, na verdade, não é só a questão do Spotify e a facilidade de acesso à música. Hoje você tem uma pluralidade no fazer musical. Então, todo mundo está fazendo a música da forma que quer, dentro da sua própria casa, porque todo mundo vai ter o estúdio em casa. Então, é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente você ter acesso à música de grandes compositores. Né? Hoje todo mundo faz música. Então, as questões da notação, o conceito do que é música e do que não é, ela está se dissolvendo. Né? Aí entra aqui esse termo genérico que todo mundo está usando, né? Que a sociedade é líquida, essas coisas genéricas aí. Mas é isso, de certa forma, isso está acontecendo com a música também. Hoje todo mundo faz música, todo mundo tem seu conceito de música, e todo mundo faz música do jeito que quiser. E todo mundo divulga a música do jeito que quiser. Em outras... A gente consegue ter acesso aos compositores contemporâneos de música erudita. Uma atividade que eu sei que deve ter muitos compositores, mas eu digo assim, dá para competir com esse passado glorioso da música? Dá. Com esses nomes do passado glorioso? Dá, porque a gente exalta muito esses homens gloriosos, porque a gente está distante na nossa avaliação histórica. Isso não quer dizer que naquela época não existia uma gama gigantesca de compositores, menores, mas que eventualmente fizeram até mais sucesso do que esses grandes gênios. Por exemplo, Bach morreu pobre. A sua família lá, Madalena Bach, inclusive tem um livro dela, O Diário de Ana Madalena Bach, que é lindíssimo, ela contando a paixão que ela tinha por Bach. Mas ela morreu pobre. O Tchaikovsky morreu pobre? Todos morreram. Isso não quer dizer que todos os compositores da época morreram pobres. Então você tinha uma diversidade musical gigantesca. De novo, eu vou bater de novo. É porque a gente tem uma narrativa histórica que a gente cresceu ouvindo, né? Principalmente o passado glorioso alemão. Porque quem são os gigantescos? São os gigantescos alemão, pode observar. Bach, depois é Haydn, Mozart, depois é Beethoven, depois é Wagner e Brahms. Todos alemães. Todos. Então, o que eu quero dizer é justamente isso. Quando eu ligo a televisão para assistir um concerto, é muito raro. Eu nem sei se eu já assisti de alguém que está vivo agora, que está aí com 60 anos, de uma música. Eu sempre ouço desses nomes. Então, onde estão esses compositores? Eles escoam suas obras aonde? Olha, aí entra um dado importante, porque no Brasil nós não temos uma cultura de orquestra como em outros países. Você está falando aí de música que é feita, música de concerto, seja para grande orquestra, para grande coro ou para câmara. Em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, eu tenho pesquisado muito sobre a vida musical lá, os compositores modernos conseguem produzir
obras importantes e as orquestras tocam essas músicas modernas. Agora, isso Ok. é lá. Você tem, por exemplo, e assim, a música, ela se adaptou ao seu tempo. Hoje, a música, ela é desvinculada do visual, né? É chamado de audiovisual. Uhum. Então, a música de Sim, concerto hoje também, ela está muito atrelada ao visual. Então, nos Estados sim, Unidos, por exemplo, você tem... As orquestras precisam fazer isso para sobreviver. É o espírito de uma época. Nosso espírito é assim, a nossa época é assim. Então você tem os pop concerts, que é os concertos pop. Eles pegam música de orquestra, faz arranjo de música popular, de bandas de rock, dos Beatles, AC/DC, faz uma versão orquestral. ainda hoje assisti um de David Bowie, ainda hoje. Exatamente. Aí você tem orquestra com vídeos no fundo, com produções de vídeos. Você tem orquestra com certas danças e teatros, que não é ópera, mas essas relações, né, entre o áudio e o visual hoje são muito fortes. Você tem Agora, música, Jonatas, principalmente a música de cinema também, que sim, sim, também gera um mercado, né? Os sim, compositores claro, conseguem claro. sobreviver e a música Tem trilhas orquestral. maravilhosas, tem trilhas É, maravilhosas. Agora, Jonatas, você acha que, como você começou esse bate-papo aqui falando que o mundo a história é cíclica, o mundo é cíclico e de uma certa forma eu concordo também. Mas você acha que a gente vai conseguir ver ainda a música, principalmente a brasileira, sair dessa draga? Que a gente está numa draga miserável. a droga que a gente tem é acadêmica, não artística. Eu acho Hum, sim, 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 sim. que, primeiro, porque a gente acha que a gente tem uma visão muito preconceituosa de cultura, pelo menos no Brasil. Pelo menos no Brasil. Como a gente não tem uma língua, uma visão linguística pragmática, como no alemão e no inglês, então a gente tem a nossa visão de cultura ela é muito dissolvida. Por exemplo, você acha que a música que é feita na roça, as pessoas lá tirando um feijão e eles cantam uma música, aquilo ali não é cultura? É cultura. É óbvio que é cultura. As igrejas, seja qual for, evangélicas, católicas, igrejas de matriz africana, as religiões de matriz africana, elas não têm cultura? Têm cultura. As culturas não são profundas? Profundíssimas. O grande problema são dois. Primeiro, que se a gente seguir a lógica alemã, a gente não transformou isso em livro. A gente tem uma dificuldade na produção científica, epistemológica da coisa. Se a gente pensar da lógica americana, inglesa de um modo geral, a gente não capitalizou essa cultura. A gente tem uma dificuldade enorme de transformar isso em capital, ou seja, fazer dinheiro, gerar emprego e o Brasil crescer com isso. A gente tem essas duas dificuldades. Agora, a cultura musical no Brasil ela é fortíssima? É óbvio que é, né? À toa é que eu fui para a Alemanha, falei isso na rádio lá com o Pondé, cheguei lá numa das 10 melhores universidades do mundo de música, Mannheim, né, que foi fundada lá com Mozart, é famosa essa escola na Europa. Cheguei lá e lá tinha uma matéria para estudar a música de Arlindo Cruz, só para você ter a noção da coisa. Então, como é que a nossa música não presta e lá na Alemanha as pessoas estão estudando Arlindo Cruz? Aí eu Talvez voltei. porque talvez porque a gente mantenha a ideia de que a Alemanha também está por cima, né? Talvez lá também esteja chegando a draga. Não, não é É, simples, é porque eu acho porque a Alemanha ela transforma isso em livro. É bom, ela transforma em livro e ela cria hegemonia em relação a isso. A bem, gente não consegue fazer. eu acho essa sua fala muito interessante, porque quando você falou isso agora pela última vez, a questão da gente não transformar isso em literatura, me lembrou que nós tivemos na literatura, e o Joaquim aí está mais apto a falar disso do que eu, nós tivemos na literatura, no final do século XIX ao século XX, uma tentativa de fazer uma proposta nacional, né? E depois você próprio citou aí vários compositores que também se voltaram para isso, né? A gente pode lembrar aqui do clássico do Trenzinho Caipira, a gente vai lembrar do Guarani, do Carlos Gomes, né? Que são praticamente standards já e tal. Então, assim, a gente também teve essa tentativa. Então, me parece que o que você está dizendo é o seguinte: a gente falhou. Porque tentar, a gente tentou. Falhou. Eu acho que nos últimos, de 2000 para cá, as universidades brasileiras elas têm se olhado mais para dentro. Porque
eu não sei lhe explicar muito bem, talvez vocês são mais experientes do que eu, possa ter uma visão melhor, mas com a ditadura militar, ela teve, ou a intervenção, não quero entrar nessa polêmica, mas os pesquisadores brasileiros olharam muito para fora, passaram muito tempo olhando para fora. Talvez porque foi o período em que muitas pessoas foram para fora para se qualificar, fazer mestrado, doutorado, porque não tinha mestrado e doutorado no Brasil, né? Esses programas de pós, de pesquisa no país. Mas agora nós temos sim uma equipe, um grupo de pesquisadores estudando a nossa cultura. Você tem uma etnomusicologia fortíssima no Brasil, inclusive a Universidade Federal da Bahia é referência. Agora é a professora Ângela Lume, que por ironia do destino é alemã. Olha só, que barato isso. É uma ironia, né? Mas maravilhosa. Ela mora lá em Brotas, ela mora assim numa região muito pobre, não usa carro, ela é fantástica. Eu sou uma fã dessa pesquisadora, professora Ângela. Mas ela está substituindo um outro monstro que é Manuel Veiga, né? Talvez o grande professor de história e etnomusicólogo do Brasil, que estudou na Juilliard, nos Estados Unidos. É um monstro, Então hoje eu acho que a gente está aos trancos e barrancos, com erros, com corrupções, mas a gente está começando a olhar para nós e para a nossa cultura, e eu acho que isso é bom. Isso é um investimento. Que bom ouvir isso. Que bom ouvir isso. Eu sei que a gente está num turbilhão político e social, mas o avanço científico não vai parar, eu acho que não vai. É um caminho sem volta, porque hoje nós já temos uma estrutura de doutores no Brasil suficiente para fazer essa pesquisa continuar, a não ser que alguma coisa muito absurda aconteça no país. Joaquim, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Vamos fazer lá, o quê? As nossas últimas considerações aí. Agradeço demais ao Jonatas por esse papo incrível. Nós aqui temos mais de 1 hora de programa e não deu para sentir de jeito nenhum. Estou até lamentando que vai terminar, mas enfim, precisa ter um fim e fazer o quê, né? Vamos finalizar. E longa vida, Jonatas, as suas ideias, aos seus projetos, ao seu futuro. E continue honrando o nosso nome e o nome do Brasil. Tá bom? Fico muito feliz de ter te conhecido e vida longa. Tá? Deus o abençoe aí para onde quer que você vá, que caminho que você tome aí. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. E a gente vai se encontrando outras vezes aí, tá? Quem sabe a gente conversar, trocar experiência. Eu quero ouvi-los também. Eu só falei, vocês ficaram calados. Achei estranho. Achei que vocês iam falar. A gente bota o cara dentro da fogueira e pronto. É que esse programa é assim mesmo, exatamente. A gente bota o convidado na fogueira mesmo. Amarra o cara a gente não é amiguinho, não. Não. Por exemplo, eu tinha minha última pergunta a fazer, não vou fazer em consideração a nossa amizade. Eu ia perguntar se você ouve a Anitta, mas eu não vou fazer essa pergunta, obviamente, em nome da nossa amizade. Mas estava aqui na pauta para fazer. Mas eu não vou fazer, o tempo extrapolou e tal. Eu respondo, não. Não precisa de explicação filosófica para Então, Jonatas, a gente queria agradecer muito, para a gente foi uma honra, assim, eu tive uma aula de música em tão pouco tempo, assim, eu acho que amanhã eu já posso, sabe, chegar ali com meus amigos e dizer, olha, eu entendo de música erudita e tal. Com certeza. O negócio foi bom. Você gostou também? Foi afinado, como a gente prometeu. Foi afinado, conforme você bem disse. Então a gente conversa harmônica. Isso. A gente quer agradecer ao nosso convidado Jonatas Leal Gonçalves. Muito obrigado, Jonatas. E assim, eu acho que rende outro bate-papo no futuro. No futuro, acho que rende mais coisas. A gente entrar no século XX, XXI aí, acho que rende mais um caldo. Né? Não, o século XX e XXI é um período muito intenso e tal, é muita conversa legal, muita conversa legal. Isso, eu acho que rende mais um caldo. Então, muito obrigado ao Jonatas, a gente vai ficando por aqui. Joaquim Feira de Santana, calor incrível, Salvador acho que não deve ficar por menos.
Eu estou aqui no ventilador, né? Estou conversando com vocês no ventilador, senão não é impraticável. Então, muito obrigado a você que ficou com a gente no Inatuais número 5. Lembrando que a qualquer momento a gente está de volta aí com o número 6. Esperamos num prazo menor do que foi esse ato que a gente fez do ano passado para cá. Falou? Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Jonas. Obrigado, Joaquim. Um forte abraço e até a próxima.